Piracicaba, a terra da pamonha, é também a terra do humor. É a Atenas paulista do passado, referência em educação. É a terra da dança, da música e, como não poderia deixar de ser, é a terra das artes plásticas. Para dar espaço e contar a trajetória dos artistas na cidade, a TV Unimap estreia o programa Fronteiras da Arte. Eu, Rodrigo Alves, irei percorrer os principais ateliês da cidade para mostrar a força das artes piracicabanas. No primeiro Fronteiras da Arte, eu converso com a ceramista Lúcia Portela, que se dedica às artes há mais de 30 anos. Lúcia, você é natural de Taubaté, morou em Americana, que é onde você começou a trabalhar com as artes plásticas, e depois veio para Piracicaba. Queria que você contasse essa sua passagem por várias cidades. Eu sei que você passou por várias cidades. Eu morei em várias cidades devido à profissão do meu pai, né, de bancário, então morei em 10 cidades. Daí em Americana, e durante esse período, né, da minha adolescência, sempre fiz curso de artes, todos os tipos, quadro, porcelana, cerâmica, e fui Sua aprendendo. mãe te matriculava, é isso? Não, era por gosto meu. Gosto seu? É vontade minha. E sua mãe não frequentava nenhum curso? Não, nessa época não. Entendi. Nessa época só era por vontade minha. Eu olhava aquilo, gostava de falar que quero aprender a fazer isso. Eu tinha muito artesanato naquela época, arte nouveau, né? E fazia todos esses cursos. Depois, quando nós mudamos em Americana, aí eu me casei e comecei a me dedicar mais à cerâmica. Daí, quando eu fiz um curso mais aprofundado, daí eu me apaixonei mesmo pela cerâmica. Aí eu deixei todos esse tipo de artes plásticas e falei, eu vou desenvolver esse. Certo. E por que veio esse start? Eu acho que é coisa de... não sei, coisa de sangue, qualquer coisa assim, não sei, porque eu adoro cerâmica, eu me apaixono por tudo, desde um vasinho até uma obra de arte enorme de cerâmica, eu adoro, eu compro cerâmica, eu faço cerâmica, compro, adoro. Entendi. E daí, depois desse curso, aí eu fui me envolvendo, que foi um curso em São Paulo, numa escola de cerâmica que se chamava Cachepô. Não tem mais essa escola. Mas eu fiz lá em São Paulo esse curso. E a partir desse curso eu fui desenvolvendo, porque na década de 80 não tinham cursos, porque essa cerâmica esmaltada, vou falar esmaltada porque é o mais conhecido. Então, essa cerâmica, ela chegou ao Brasil na década de 70. Então, como eu comecei há uns 10 anos... Na década de 80? Na década de 80, então os cursos eram pouquíssimos, né? Então a gente tinha aquela base e depois você entrava na pesquisa e ia fazer. Certo. Era um curso ou outro só que ia surgindo e aparecendo. Entendo. E eu ia para todos. Onde tinha congresso, eu ia. Cheguei aí em congresso grávida. Onde tinha, eu ia participando. E fui desenvolvendo. Foi lento, foi difícil, porque... como eu vou dizer assim, a cerâmica não tem o conhecimento, né? Era uma arte que estava iniciando no Brasil. Isso, uma arte que estava iniciando, a cerâmica esmaltada, a cerâmica vitrificada, a cerâmica de alta temperatura. Certo. Né? A cerâmica que atinge 1.300 graus. 1.300 graus. Essa que é a questão da diferença da outra cerâmica, da cerâmica primitiva, da cerâmica indígena, né? Sim. E de outros povos, que eles atingiam em torno de uns 900 graus. Agora, essa cerâmica de 1.300 graus era nova. Certo. Então, muito difícil de mostrar e de ser entendida. E você abriu um ateliê em Americana? Você chegou a ter um ateliê em Americana? Então, costumava-se nessa época a gente trabalhar na casa da gente. Sim. Né? Como os outros artistas, então a gente montava um ateliê e aí eu fui começando a comprar fornos. Comecei com um forno pequeno, começava-se com cerâmica de baixa temperatura,
que era em torno de 1050 graus, que era mais acessível por causa dos esmaltes que vêm de minerais. Então era o que você tinha ali no começo, onde poucas lojas, na verdade uma loja só, que vendia esses minerais. Certo. E como você veio para Piracicaba? Para Piracicaba eu vim por causa da profissão do meu ex-marido. Sim. Pode falar? Sim, com certeza. Por causa do meu ex-marido, que também é bancário, né? E mudamos para cá. E eu tenho uma passagem muito interessante na minha vida, que é assim. Quando eu vim para uma fase da minha vida, quando minhas filhas eram pequenas, e talvez pela dificuldade de trabalhar com argila, de reconhecimento, de vendas e tudo, eu dei uma pausa. Eu fiquei com um forno. E foi aqui em Piracicaba essa pausa? Não, em Americana. Em Americana. Em Americana. Eu dei essa pausa, fiquei com um forno e vendi tudo que eu tinha, desde mesas, minerais, para torno, para uma ex-aluna. Certo. Nessa fase, mudamos para Piracicaba. Daí, quando eu cheguei aqui, eu já estava sentindo muita falta da cerâmica. Estava muito difícil ficar sem a cerâmica. Então, eu telefonei para essa amiga minha e eu falei, o que você fez com o que você comprou de mim? Aí ela falou, tá tudo aqui, não mexi nada. Parece que eu guardei para você. Então, a partir daí, eu senti que a minha missão é mostrar essa cerâmica, porque eu fui na casa dela com um caminhão e trouxe tudo de volta do jeitinho que eu entreguei para ela. Entendo. E aí comecei. Aí montei ateliê na minha casa e comecei dando aulas novamente. Foi muito difícil. As aulas já começaram em Americana, aqui? Sim, sim. Em qual sim, momento sim. você falou, quero transmitir isso para outra pessoa? A partir, eu acho que eu me conscientizei de verdade, foi quando eu trouxe tudo de volta que era meu. Do jeitinho Certo. que eu entreguei. Então eu falei, é isso aí. É a minha missão, é o que está dentro de mim. Eu adoro, eu amo cerâmica, então é isso que eu vou fazer. E vou transmitir e vou mostrar essa cerâmica já com uma tecnologia mais avançada e difundir e divulgar, vamos dizer, o que eu aprendi com os japoneses, porque foram os japoneses que trouxeram. Certo. Agora me diz uma coisa. A cerâmica é, acima de tudo, uma arte cara para quem produz, né? Certo. E você provavelmente teve pessoas que acreditaram no seu trabalho. Você diz que o início da sua carreira foi por quê? Porque sua mãe acreditava, seu pai acreditava em que você tinha um talento artístico e podia trabalhar já desde pequena com os cursos. Seus pais foram a base. Meus pais foram a base total, porque ateliê de cerâmica, quem vai montar, realmente, se você não tiver um apoio de alguém, você não monta. Os fornos são caríssimos, caríssimos mesmo. Tipo assim, você não vai ter retorno daquilo que você investiu. Uhum. Você precisa de vários fornos, você precisa de torno. A argila é cara, porque eu uso a melhor argila que tem aqui produzida no Brasil. Porque não adianta você pegar uma argila pobre em plasticidade, pobre em minerais, pobre que eu digo assim, que não vai aguentar os 1300 graus. Então, só se trabalha com material bom, argila da melhor qualidade. E também eu trabalho com uma argila importada do Canadá, que é excelente. Então, tudo no ateliê de cerâmica é caro. E se não fosse realmente o apoio dos meus pais, eu não teria, porque eu tenho vários fornos, participo de vários congressos, e pai, mãe, eu vou para tal lugar, inclusive até na parte de tomar conta das minhas filhas. Vou passar Entendo. uma semana em Uberaba, vou passar uma semana em São Paulo. Preciso fazer um curso.
preciso fazer um curso, vocês tomam conta das minhas filhas? Então o apoio foi esse também, não foi só o apoio financeiro. E não foi apenas acreditar, eu acho que o mais importante disso é que eles acreditaram que você tinha um potencial artístico. Sim. Acho que o mais importante, né? Sim, é. Porque podiam falar, Lúcia, vai seguir outra área. É. O que você está fazendo? Arte não dá dinheiro. Não dá dinheiro, sim. Eles só tiveram despesa comigo, né? Mas meus pais, eles sentem muita alegria quando eu monto uma exposição. Eles chegam lá, eu vejo o sorriso dos dois, a alegria, sabe? Aquele olhar do meu pai para mim, da minha mãe, sabe? Tipo assim, você é meu orgulho. Então, é muito amor, é muito amor nosso, sabe? Essa transmissão, assim. Entendo. Então, eles sempre deram, nunca falaram pare, nunca. Que bom, que bom. Lúcia, tem uma frase, um momento que nós nos encontramos e que você disse uma frase que me marcou muito. A cerâmica não é barrinho, e a pessoa não pode achar que está brincando com o barrinho. Então, para quem está nos assistindo, queria que você falasse um pouco, explicasse o porquê da cerâmica não ser barro, né? De que a argila é um recurso mineral. Né? Mineral. Sim, porque desde a pré-história, desde os primeiros humanos, eles descobriram que eles pegaram um certo tipo de terra e quando eles colocaram no fogo, eles viram que aquilo endureceu. E que tinham uns tipos de argila, de terra, vamos dizer, porque eles não sabiam até então, que eram mais plásticos, modelavam com mais facilidade, ficava mais bonito. Então eles começaram a ir buscar só aquela, só que eles não sabiam que eram jazidas. Então agora nós sabemos que existem jazidas de argila para tijolo, jazidas de argila para telha, para cerâmica branca, para cerâmica vermelha, para cerâmica que aguenta só 1000 graus, para cerâmica que aguenta até os 1300 graus, até mais. Então existem vários tipos de argila. A natureza foi muito sábia e ela deixou tudo nos espaços corretos. Então não adianta pegar uma argila de uma jazida e tentar pôr no forno para atingir 1300 graus, que ela vai derreter inteirinha, vai desmoronar. Claro. Então tudo isso é um estudo. Também existe uma frente do seu trabalho que está relacionada a mostrar para as pessoas que as peças produzidas em argilas, elas não são apenas utilitárias, né? Que elas têm um caráter artístico. Sim. Então fale um pouco sobre isso pra gente. Esse para mim em primeiro lugar é a minha missão, porque a cerâmica, ela fora do Brasil, não sei se a palavra correta está evoluída, mas eles estão fazendo trabalhos maravilhosos de arte. Então a cerâmica não é mais, como ela começou sendo a tigelinha, e ficou, o que nós usamos? Nós usamos as tigelas, os pratos, as jarras. O termo panela de barro. Louça, panela de barro, que não é de barro, que é panela de argila. E boa argila, porque senão ela vai estourar na hora que colocar no fogo. Então tem que ser uma argila muito boa, muito especial. Então, como eu gosto da cerâmica utilitária, mas eu gosto muito dessa cerâmica artista que me faz pôr para fora todo o meu sentimento e que eu reconheço o sentimento de meus colegas ceramistas, principalmente de fora, e eu vejo a grandeza da cerâmica naquelas esculturas enormes, às vezes pequenininha também, mas eu gosto muito das grandes, 2, 3 metros. Aqui nós temos no Brasil uma ceramista de nome Delma Godoy. Ela mora no Rio e eu já fiz curso com ela. Ela faz esculturas de 4, 5 metros de altura. Eu fico assim enlouquecida. Então é essa cerâmica que eu gosto.
Em Piracicaba, nós tínhamos um artista, um ceramista muito conhecido, que era o Dalton Belmudes Toledo, que morreu em 2009, né? E que eram seus parceiros. Hoje, você está praticamente sozinha aqui na cerâmica, em Piracicaba? Então, eu penso mais ou menos assim. Tem várias pessoas que fazem a cerâmica de alta temperatura. Tem várias pessoas. Mas que tem o ateliê, que dá a aula, que ensina, que tem essa vontade de levar a cerâmica, o conhecimento de trabalhar com ela, eu penso que sou só eu. Entendo. Porque a minha vontade é essa mesmo, eu adoro dar aula, adoro ensinar. Ao mesmo tempo, você tem ótimos alunos que estão frequentando salões. Exatamente, ganhando prêmio. Uma aluna minha já ganhou medalha de ouro em Araras, acho, não tenho bem certeza. Para mim é um orgulho. São os frutos do seu trabalho. E eu fico muito feliz. Recentemente você esteve num curso na USP, né? E você falava agora há pouco que existe essa necessidade constante de estar se renovando, né? O que você trouxe desse seminário, desse evento que foi em São Paulo? Muita coisa. Só queria dizer antes, eu vejo assim, os ceramistas, eles são mais unidos, eles transmitem o seu conhecimento, eles gostam de mostrar, eles descobrem uma técnica nova, a gente se reúne, existem vários congressos, então a gente se reúne, então é um prazer você mostrar uma técnica nova que você descobriu. E nesse congresso, como ele foi internacional, nós tivemos ceramistas da Argentina, Estados Unidos, Finlândia, Japão, China, e eles passam a técnica para você, que eles descobriram, com prazer, com orgulho, com felicidade. Então não é nada restrito. Então todos os ceramistas, a impressão que eu tenho é que eles querem mesmo valorizar a cerâmica como arte, mostrar como arte. Trabalhos maravilhosos eu vi. Conversei com esses ceramistas todos muito assim interessados em passar para você e como eles vivem lá fora, como é a cerâmica lá. Então foi assim esplêndido. Adorei. Perfeito. Fale um pouco da sua trajetória nos salões, né? Você é uma persistente, né? Você quer estar nos salões e quer mesmo mostrar a cerâmica para as pessoas. Eu quero. É um pouco difícil, né? Porque essa coisa de a cerâmica utilitária, ela praticamente ficou esse nome, né? Então tudo que você leva para um salão, qualquer pessoa, eu posso dizer assim mesmo, qualquer pessoa vai perguntar para que serve isso. E ela não serve para nada. Ela é uma obra de arte. Os quadros servem para alguma coisa? Eles servem para embelezar uma parede. Se formos igualar a cerâmica, se você pega um centro de mesa, você está enfeitando uma mesa. Se você pega um quadro, você está enfeitando uma parede. Mas não é assim. Um quadro é uma obra de arte. Tem o sentimento do artista. A cerâmica é a mesma coisa. Tem o sentimento da ceramista. Então, eu tento igualar. Tá muito difícil, mas até onde eu puder eu vou levar. Mas os salões têm aceitado o seu trabalho. Tem aceitado. Já ganhei alguns prêmios. E reconhecido. E reconhecido, É o que é mais importante. É. Me diz uma coisa, aonde você quer chegar com a cerâmica? Muito alto. Quero mostrar para todas as pessoas que eu consegui. Quero sim, quero ver a cerâmica onde eu puder, até o topo mais alto, que ela merece. Que são trabalhos maravilhosos, que infelizmente os brasileiros não conhecem essa cerâmica maravilhosa que eu conheço lá fora. São trabalhos belíssimos. Bom, eu acho que eu falo assim porque eu sou ceramista, né? Então, posso estar falando besteira, mas para mim, quando eu vejo uma cerâmica,
eu endoideço. Lúcia, muito obrigado por abrir o seu ateliê, por falar um pouco do seu trabalho. Agradeço imensamente por essa entrevista. Eu é que agradeço, Rodrigo. Lúcia, a cerâmica começa com o processo de modelagem, é isso? Isso. Então mostra pra gente a cerâmica bruta e como ela vai se transformando. Sim, então é assim, essa argila é fabricada por uma empresa. Eu compro em São Paulo, porque ela já vem pronta para atingir, especialmente essa massa aqui, para atingir os 1.300 graus, porque eu tenho vários tipos de argila. Para 1.000 graus, 1.200, 1.100, 1.300 e vários tipos de cor, branca, marrom, terracota. Então, quando você vai fazer uma peça, você já tem que pensar que cor que você quer e que temperatura que você quer atingir. Certo. Então, eu escolhi essa massa que já é preparada com outros minerais para atingir os 1.300. Depois, fui para o torno ou modelo e começo a fazer os desenhos. Essa peça aqui... Para que as pessoas entendam, como é o torno? As pessoas podem não saber o que é o torno. Torno pode ser feita de duas maneiras, né, a peça. No torno elétrico, né, que é aquele que vai girando, ou em placa. Se essa peça também pode ser feita em placa, que você estende a argila, no caso, por exemplo, essa daqui. Estendi a argila, coloquei aqui numa roda e levantei aqui essas duas partes, porque né, assim que eu quero que ela fique. Aí depois aqui eu vou começar a trabalhar, vou fazer desenhos nela. Depois que ela estiver pronta, aí ela vai para secagem, que ela tem que ficar no ponto de osso. Ponto de osso é quando a água todinha já foi embora e não tem mais perigo de trincar. Certo. Daí ela vai... Quanto tempo leva isso? Eu sempre coloco uns 7 dias. 7 dias. 7 dias e não adianta apressar. Tem alunos que querem que ela seque rápido e colocar no sol, não pode, que ela vai rachar. Tem que ter paciência. Então ela leva no mínimo 7 dias. E se tiver dia de chuva, mais ainda, 10 dias. Uma pecinha, tanto uma pecinha pequena como uma peça grande. A água vai eliminando, vai saindo aos poucos. Daí quando ela está em ponto de osso, que ela está dura, firminha, daí ela vai pro forno, que a gente fala queima do biscoito. Lúcia, mostra pra gente o processo dentro do forno. Sim, então essas peças que estão aqui, elas foram então a primeira queima, que a gente chama de queima do biscoito, como eu já falei, e elas vêm sem o esmalte, correto? Elas atingiram 900 graus, desculpe, 900 graus. E... Quanto tempo elas ficaram no forno, as peças? Elas ficam umas 10 horas. Umas 10 horas. Queimando.
Esse é um forno elétrico, mas também existe forno a gás, né? Certo. Os dois processos. Tem um outro aspecto que você fala, que é a transformação da cerâmica. De quando ela sai da mão do artista e vem para o forno. Né? E é o momento que ele pega, ele tem uma surpresa. Isso. Então a surpresa não é na queima do biscoito. A queima do biscoito, ela só vem a argila queimada. A argila queimada para podermos então esmaltar. Aí nós vamos trabalhar com minerais que vão dar as cores para depois ir novamente voltar para o forno. Para depois voltar para o forno. Como que é o trabalho com os minerais? Os trabalhos com minerais são assim, cada ceramista, a maioria deles, desenvolve seu próprio esmalte. Então eu compro minerais como feldspato, quartzo, caulim, dolomita e muitos outros mais. Então, cada esmalte, cada cor é feita com tantas gramas de um, tantas gramas de outro. E isso é uma pesquisa longa, demorada, porque você faz o esmalte, é tudo pesado, pesa na balancinha de precisão, aí você pesa, faz uma amostrinha, põe no forno, gostou, não deu certo, ele craquela, ele não fundiu, ele derrete demais, aí inutilizado, faz outro, vai na balancinha de precisão, muda as gramas, quero um pouco disso, um pouco do outro. Então todos os minerais, eu compro os minerais separados. E as cores e as texturas nos esmaltes sou eu que vou criando, são todos criados por mim. Volta para o mesmo forno? Volta para o mesmo forno, podendo ser forno elétrico ou a gás. E aí fica quanto tempo? Se for a queima de baixa temperatura, que a gente chama 1000 graus, de 1000 a 1050, ele fica umas 6 horas, dependendo do forno. E se for de 1300 graus, aí ele fica 10, 11 horas, até atingir. E particularmente, eu gosto mais da queima do gás, porque a queima do gás é que dá a surpresa. A queima do forno elétrico, a gente costuma dizer que é uma atmosfera neutra, porque é calor. E o forno a gás não. O forno a gás é o fogo. Então tem duas chamas que elas vão passando, elas vão dançando pelas peças. Numa mesma peça pode ter 2, 3 cores por causa do fogo e não por causa do esmalte. Então, particularmente é o que eu gosto. Certo. Daí eu vou abrir a porta do forno e vou ver, nossa, a cor que deu nessa peça. Que legal. É. Tirou a peça do forno, tem mais alguma coisa? Sim. O que mais? Esmaltar. Vamos lá? Uma peça que está dessa cor, nesse momento, pode ficar dessa cor, é isso? Pode ficar dessa cor. Elas modificam, já na queima do biscoito, já modifica a cor. Depois vem a vez dos esmaltes, né? Que eu preparo com os minerais. Eu compro os minerais moído. Você mistura vários minerais. Misturo vários minerais. Para que eles... É uma receita. E depois essas são as plaquinhas que eu faço de teste. E tudo anotadinho para saber, para não ter erro depois. Então, se eu não gosto do azul ou quero um outro tom de azul mais claro, diferente, aí eu vou para os minerais novamente e modifico a receita dela, dos minerais. E aí, se eu gostei mais da cor ou não. Certo. Aplica na peça. Aplico na peça, que pode ser com pincel, com compressor, dar banho, a gente costuma falar. Depois vai novamente para o forno. Vai novamente para o forno. E depois você vê o resultado. E depois eu vejo o resultado. Aí que é a parte gostosa, né? E ver seu trabalho e falar, que lindo.
Fronteiras da Arte fica por aqui e no próximo programa você confere mais uma visita a um ateliê da cidade. Até lá!